Olá, meus queridos, aqui estamos mais uma vez juntos para estudar a palavra do Eterno, resgatando o tema que temos falado nos vídeos passados, a língua sagrada, a língua que Yeshua e os seus discípulos falavam, a língua que desde lá Abraham, Isaac e Jacó vem sendo preservada pelos profetas, pela nação de Israel, para trazer para nós os segredos, os mandamentos, as profecias, as promessas do Eterno, e nós precisamos nos apoderar deste conhecimento tão importante para que possamos avalizar a nossa fé, possamos estar apoiados na palavra do Eterno. Então vamos ao que está escrito e hoje eu quero trazer aqui algumas colocações para trazer luz em cima da teologia que é posta hoje em dia, herdada em grande parte da teologia da Igreja Romana e que prega aí uma supremacia do aramaico, deixando aí de lado o hebraico, a língua hebraica. Vamos ao que está escrito? Vamos ver quantas vezes a língua hebraica ela é citada explicitamente no que hoje é chamado de Novo Testamento. Vamos observar e comparar quantas vezes o aramaico seria citado explicitamente. Vamos observar essa diferença para que a gente possa, a partir da Escritura Sagrada, chegar a alguma conclusão. Quero começar então com o texto que está em Lucas, capítulo 23, versículo 38, que diz assim: E acima dele havia a inscrição em letras gregas, romanas e hebraicas. Este é o rei dos judeus. Essa inscrição foi colocada por Pilatos, e notoriamente ele vai colocar aqui em grego, em latim, que eram as letras romanas, latim, e em hebraico. Ele escolheu essas línguas por algum motivo. Ele não escolheria uma língua que fosse desconhecida, que as pessoas não pudessem ler. Então aqui Lucas, falando sobre isso, faz esse registro. Também Yohanan, no capítulo 19, versículo 20, fala deste mesmo acontecimento, respaldando as palavras de Lucas, inclusive, dizendo assim: muitos judeus leram a inscrição, porque o lugar onde Yeshua foi crucificado ficava próximo da cidade. A inscrição estava em hebraico, latim e grego. Mais uma vez, a língua hebraica sendo citada explicitamente. Quando Pilatos escreveu nessas línguas, obviamente, o povo teria acesso, teria conhecimento de pelo menos uma delas, especialmente o hebraico. Né? O povo judeu fala hebraico. Vamos aqui a alguns outros textos para nós observarmos com que frequência esta língua ela é citada e a importância que os escritores davam a ela. Porque se não fosse importante, eles não faziam registro, eles nem citariam a língua hebraica. Mas Yohanan, em especial, fala muitas vezes, Yohanan era o discípulo mais chegado ao Senhor Yeshua, no chamado Novo Testamento. Ele tem a carta, tem 3 cartas, tem o livro de Revelação, Apocalipse de Yohanan, e tem o conhecido aí como chamado Evangelho de Yohanan. Yohanan, capítulo 5, versículo 2 também. Em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, há um tanque chamado Beit Hasda, em hebraico, o qual tem 5 pórticos. Yohanan chamando a atenção do nome de um determinado local, né? um lugar chamado Beit Hasda, em hebraico. Yohanan, capítulo 19, versículo 13, diz assim: ouvindo essas palavras, Pilatos trouxe Yeshua para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento de Pedra, que em hebraico se chama Gabatá. Mais uma vez, Yohanan falando explicitamente sobre a língua hebraica. Levaram então Yeshua, versículo 17, e ele, carregando o próprio madeiro, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gulgoltá, ou Gólgota, como a gente vê nas versões. E Yohanan chamando a atenção para o nome deste lugar em hebraico. Se o hebraico não fosse falado, por que ele está chamando a atenção para este fato? Se um local era chamado assim em hebraico, é porque o povo chamava assim. É porque o povo usava o hebraico. Não está escrito aqui aramaico, está escrito hebraico. E Yohanan sabia distinguir aramaico de hebraico. Convenhamos que ele não era uma pessoa ignorante. Hoje você encontra até versões que chegam a fazer essa modificação. A NVI, por exemplo, a NVI passada, não a atual, ela substituía essa parte aqui para aramaico. Ao invés de colocar hebraico, como a grande, a imensa maioria das versões faz, ela simplesmente colocava aramaico. Como se, hoje em dia, os teólogos de hoje soubessem mais do que Yohanan qual era a língua que os judeus usavam naquele tempo. Mas observem aqui, Atos capítulo 21, versículo 40. Nós lemos esse texto no primeiro vídeo tratando sobre esse tema, quando Shaul se apresenta diante do povo judeu para fazer a sua defesa, e ele fala em hebraico. O comandante lhe deu permissão, então Shaul, em pé na escada, fez sinal
ao povo com a mão. E quando houve silêncio total, falou em língua hebraica. Mais uma vez, o hebraico sendo citado explicitamente. No capítulo 22, versículo 2, que é a continuidade dessa narrativa, quando ouviram que lhes falava em língua hebraica, fizeram ainda maior silêncio. O povo queria ouvir, queria entender, então presta atenção, porque o povo entendia hebraico. Mais uma vez, a escritura fazendo referência explícita. Atos 26, versículo 14. Caindo todos nós por terra, ouvi a voz que me dizia em língua hebraica: Shaul, Shaul, por que me persegues? É inútil resistires ao aguilhão. Aqui é Shaul fazendo uma narrativa. E Shaul sabe a diferença entre hebraico e aramaico. Assim também como o escritor de Atos, Lucas, também sabe. Não era uma pessoa sem conhecimento, não era uma pessoa iletrada, indouta, como eram chamados por aqueles líderes religiosos, né? Muitos consideravam os discípulos do Senhor pessoas ignorantes. Mas a verdade é que eles eram pessoas altamente instruídas no que realmente importa, que é a palavra do Eterno. Então nós vemos aqui em Atos e também em Revelação, ou Apocalipse. Tinham um rei sobre eles, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Avadon e em grego Apolion. Mais uma vez, Yohanan fazendo questão de registrar o termo em hebraico, o nome em hebraico é Avadon. E também no capítulo 16, versículo 16, eles os reuniram no lugar que em hebraico se chama Har Megiddo, ou Armagedon, como a gente vê nas versões. Ou seja, todos esses textos fazem menção explícita à língua hebraica. E não eram pessoas que não tinham bagagem para falar. Yohanan, o discípulo mais chegado ao Senhor Yeshua, e Lucas, que escreveu o conhecido hoje como Evangelho de Lucas, e também o livro de Atos. Acompanhou Shaul nas suas viagens, inclusive, também. Então perceba que a palavra do Eterno ela fala explicitamente sobre o hebraico, no tempo do Senhor e no tempo dos discípulos. Mas quantas vezes aparece uma menção explícita ao aramaico, especialmente o aramaico de Babilônia? O aramaico daquele povo que lá atrás, há muito, muito tempo, teria levado o povo cativo para o exílio. Né? A nação de Judá, na época, por causa dos seus pecados, foi levada para o exílio babilônico. Mas alguns insistem em afirmar que mesmo depois de todo este tempo, até a vinda do Senhor Yeshua, o aramaico predominou. Mesmo, inclusive, o povo judeu demonstrando o seu forte ímpeto nacionalista. Quem não conhece, por exemplo, a revolta dos Macabeus, que não aceitou a dominação grega, não aceitou a influência que queriam fazer, a profanação que queriam fazer do santuário, inclusive, e fizeram um levante e lutaram bravamente, foram abençoados pelo Eterno e conseguiram grandes vitórias. Então é importante a gente verificar isso. Não há uma menção sequer explícita ao aramaico no que hoje é chamado de Novo Testamento. Enquanto há várias, como nós lemos aqui, a língua hebraica. Inclusive testificando que era uma língua assim conhecida. Pilatos escreveu em hebraico. Shaul falou ao povo judeu em hebraico. E Yohanan enfatizou os nomes de locais, de lugares que estavam registrados em hebraico. Então, a Escritura, ela atesta que a língua que o Senhor Yeshua falava, que os judeus naquele tempo usavam, era de fato o hebraico, e que ela não ficava restrita apenas ao ambiente litúrgico, ou seja, às sinagogas, mas ela era usada assim no dia a dia. Havia nomes de lugares, havia inclusive conhecimento suficiente para ler a inscrição. Os judeus passavam e liam aquela inscrição que estava acima do madeiro. Isso é o que está escrito. Isso não é o que a teologia herdada de Roma ensina. Mas o que vale para nós, o que vale para a nossa fé, é aquilo que está na palavra do Eterno. E eu quero trazer aqui, então, de onde é que vêm essas ideias, né, acerca do aramaico, por que fazem essa afirmação? De fato, usam-se algumas expressões que são atribuídas ao aramaico, e a partir delas faz-se uma generalização para formar este convencimento. E eu vou trazer aqui apenas uma dessas expressões para a gente ver como a coisa ela é feita e como a fragilidade dessas argumentações que são levantadas. Quero ler o texto que está em Yohanan, capítulo 20, versículo 16. E aqui é o momento que o Senhor já tinha ressuscitado dentre os mortos e ele vai se encontrar com Miriam, ou Miriam encontra ele, né? Então Yeshua lhe disse, Miriam, virando-se ela, lhe disse, Rabone, que significa mestre. Então veja aqui Miriam respondendo, né, ou conhecida aí como Maria. A partir desse versículo é que alguns fazem esta afirmação de que era falado, né, o aramaico, por esse versículo e alguns outros. Mas eu quero chamar a atenção especificamente deste caso, porque é uma ocorrência. Uma ocorrência.
Há uma outra que a gente pode considerar também, de Marcos capítulo 10, versículo 51, que essa mesma palavra aparece. Mas ali há algumas divergências, né? Algumas cópias que não aparecem, outras aparecem. Nesse texto aqui, nós temos essa expressão, e a partir dessa expressão, a afirmação que é feita é que isso era uma prova de que a língua aramaica estava sendo usada no cotidiano e não a língua hebraica. Aqui nós temos uma aparição e temos outra aparição dessa expressão em Marcos capítulo 10, 51, se formos considerar aquela. Eu quero chamar a atenção de vocês agora para um fato. Rabone, aqui o texto diz, que significa mestre. Rabone significaria mestre. Mas qual seria a expressão correspondente em hebraico? Rabi. Rabi em hebraico. Quantas vezes aparece a palavra rabi em hebraico no chamado Novo Testamento? Vamos ver? Vamos aqui a palavra? Matitiahu, ou Mateus capítulo 23, versículo 7. Uma vez aqui. Nós observamos aqui o Senhor falando, né, chamados de rabi pelos homens, é o Senhor falando que não deveriam lutar por isso, né? No versículo 8 também, vós, porém, não queirais ser chamados de rabi, né? Em Marcos capítulo 26, versículo 25, sei que não sou eu, vamos lá, também Yehudá, que o estava traindo, disse, sei que não sou eu, rabi. Respondeu-lhe Yeshua, sim, és tu. Então aqui, mais uma vez, a expressão rabi aparecendo. Na maioria das versões vai aparecer traduzida como mestre. Capítulo 26, versículo 49, mais uma vez, salve, Rabi. Marcos, capítulo 9, versículo 5, Rabi, é bom estarmos aqui. Marcos, capítulo 11, versículo 21, Rabi, olha, a figueira que ao amaldiçoar-te secou. Marcos, capítulo 14, versículo 45, e disse, Rabi, e o beijou. E Yohanan, capítulo 1, versículo 38, eles disseram, Rabi, que significa mestre, onde te hospedas? Yohanan, capítulo 1, versículo 49, Rabi, tu és o filho de Elohim, tu és o rei de Israel. Mais um texto. Yohanan capítulo 3, versículo 2. Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Elohim. 3, versículo 26. Rabi, aquele que estava contigo do outro lado do Iardém, e continua. Capítulo 4, versículo 31. Rabi, come. 6, versículo 25. Rabi, quando chegaste aqui? 9, versículo 2. Rabi, quem pecou para que ele nascesse cego? 11, versículo 8. Rabi, há pouco os judeus procuravam apedrejar-te. Quantas vezes contadas? 15 vezes. 15 vezes aparece a expressão Rabi, que é claramente uma expressão hebraica. Isso não há dúvida, não há discussão acerca disso. 15 vezes. Quantas vezes aparece a expressão Rabone? Uma vez. Observa a fragilidade desse argumento. Pega-se uma vez para tentar, a partir de uma aparição, dizer que o aramaico era falado e o hebraico se restringia às sinagogas. Enquanto nós vemos aqui várias vezes pessoas diferentes, discípulos, pessoas da multidão, chamando o Senhor Yeshua de Rabi, que é uma expressão hebraica, não aramaica. É esse tipo de situação que nós encontramos hoje. Não há o respaldo da Escritura Sagrada para aquilo que está se afirmando. É como eu venho enfatizando, a Escritura não tem peso para a teologia que hoje ela é pregada como verdade absoluta. E é importante que nós voltemos o nosso olhar para o que o Senhor afirma, para o que está registrado na palavra do Eterno. Porque a palavra dos homens, seja por má fé ou seja por falta de conhecimento, ela vai transmitir falhas, mas a palavra do Eterno não. A palavra do Eterno é verdadeira. A palavra Rabi, 15 vezes, aparece na Escritura Sagrada, no chamado Novo Testamento. Mas não é suficiente para afirmar que os discípulos do Senhor, e o Senhor Yeshua e a multidão, usava a língua hebraica no cotidiano. Contudo, por causa de uma aparição da palavra Rabone, em um momento, é suficiente para afirmar que o aramaico tinha predominância sobre o hebraico. Não estou dizendo que essa é a única argumentação, mas é uma delas, e ela sequer deveria ser usada por conta dessa comparação simples que eu fiz aqui, 15 contra 1. E é por isso que nós precisamos estar cada vez mais atentos à Escritura Sagrada. Eu vou trazer mais colocações, mostrando várias passagens, existem várias, né? Tem Talita Cumi, tem Eli lama sabachthani, tem Efatá, né? Tem muitas outras colocações que são feitas, e posso dizer para vocês, é nesse nível que a coisa funciona. É nesse nível que as coisas são afirmadas com aquele posicionamento inconteste, né? Não é isso e pronto. Mas se a pessoa não conhecer a Escritura Sagrada, se não tiver alguém que desperte ela para o registro da palavra do Eterno, ela vai acreditar naquilo que está sendo dito, uma argumentação bem elaborada, mas sem fundamento sólido. A gente vai ficar por aqui, mas a sua missão é passar adiante esse conteúdo. É compartilhar, se inscrever no canal, acionar as notificações,
deixar o seu comentário também, até a sua pergunta. É muito importante que você não fique com dúvida, mas esclareça pela palavra do Eterno tudo aquilo que precisa ser esclarecido, fique bem claro para todos nós. E nós vamos ficando por aqui. Que o Senhor abençoe a todos vocês. Fiquem com a graça do Eterno.